para cumprir os 8 minutos, não vou perder mais tempo sobre esta matéria, porque não quero contribuir para alimentar algumas mentes mais férteis e mais imaginativas sobre esta pseudo-desarticulação. Mas, acima de tudo, porque, na verdade, não é isso que as pessoas lá fora esperam de nós, nem tão pouco. É isso que a região de Lisboa, em particular os concelhos e as freguesias mais afetadas por este surto, precisam neste momento, bem como as equipas e os profissionais que diariamente andam na rua e colocam a sua saúde em risco. Mas, aproveitando a presença do Sr. Secretário de Estado, Duarte Cordeiro, algumas observações e algumas questões. A área metropolitana de Lisboa tem características muito específicas que a distinguem de outras regiões do país, o que é óbvio torna esta tarefa de controle do surto muito mais complicada. Falando de duas áreas temáticas que têm que ver com competências desta Comissão, porque estamos nesta Comissão e numa Comissão de Saúde, esta área metropolitana de Lisboa tem problemas estruturais que não são de agora, mas com esta pandemia agudizaram-se, pese embora os esforços e as melhorias notórias realizadas nos últimos anos, nomeadamente no que diz respeito à mobilidade, transportes públicos e à própria habitação, e que acho que são matérias que nos deve mobilizar a todos. O Sr. Secretário de Estado já aqui se referiu quanto à área dos transportes públicos e à recente transferência, e bem, de competências do Governo para a área metropolitana de Lisboa, passando a ser esta agora a Autoridade Metropolitana dos Transportes, mas também com a criação do programa PARTE e, entre outras medidas implementadas por este Governo, vem de alguma forma originar um significativo aumento da utilização e procura dos transportes públicos, particularmente na região de Lisboa. Como já o Sr. Secretário de Estado aqui disse, com o início desta pandemia, a procura dos transportes públicos diminuiu drasticamente, o que levou a que a sua oferta também fosse reduzida também. Com a retoma de alguma normalidade, a procura destes transportes públicos aumentou e o que é facto é que, da parte de algumas transportadoras, não acompanharam esse aumento da procura, verificando-se níveis muito abaixo, em termos de oferta, daquilo que era exigido. Mas, se no que diz respeito às empresas de transporte públicas, pese embora as diminuições de receita que também mantiveram sempre níveis de oferta muito acima da média, já no que diz respeito aos privados, foi necessário, mais uma vez, o Governo isentar cerca de 65 milhões de euros para que essa oferta aumentasse a níveis de 90%. Mas agora, Sr. Secretário de Estado, se torna importante e determinante que cada município, em particular os mais afetados por esta pandemia, possam, no terreno, monitorizar essa oferta, em particular em algumas carreiras, e nomeadamente nas horas de ponta, onde se constata maior afluência de pessoas. De forma a que se evite lotação dos autocarros, que ainda, como o Sr. Estado aqui referiu, ainda acontece, para um melhor controle e prevenção dos focos de possíveis contágios. Nesse sentido, perguntava ao Sr. Secretário de Estado se nessas reuniões sucessivas que têm havido com os autarcas, essa matéria é igualmente debatida no que diz respeito à monitorização e a alterações a nível de oferta, de acordo com o nível de procura que existe em cada um destes concelhos mais afetados. No que diz respeito à habitação, pese embora, como já disse, os esforços dos municípios e do Governo nesta matéria, o que é facto é que ainda existe precariedade na habitação, particularmente na área metropolitana de Lisboa. A coabitação parece ser, segundo se diz, o fator mais importante em termos de explicação casual dos surtos surgidos logo seguida da convivência social. Nesse sentido, quando temos ainda, particularmente nos bairros municipais, vários agregados familiares na mesma casa, o risco de possíveis contágios aumenta substancialmente. Assim, o que é que o Sr. Secretário de Estado nos pode dizer sobre esta matéria, nomeadamente nas opções de resposta de realojamento temporário, em particularmente para a necessidade de alojamento de pessoas que não disponham de condições para realizar o isolamento na sua residência e, de acordo com os dados que aqui nos acabou de dizer na sua intervenção de início, o porquê de existir uma ocupação tão diminuta relativamente ao número de camas que estão em oferta e de espaços que estão em oferta e, portanto, o porquê dessa razão da pouca ocupação desses mesmos espaços. Mas, Sr. Secretário de Estado, andou bem o Governo ao criar as coordenações regionais, nomeadamente da região de Lisboa e Val do Tejo, pese embora, como já aqui disse, a enorme dimensão,
abrangendo vários distritos e cerca de 58 municípios, e por isso quero desde já enaltecer e registar o esforço e o seu empenhamento pessoal neste combate a esta pandemia, que tem de ser coletivo, mas eu também, enquanto autarca numa destas 19 freguesias, quero aqui deixar o meu testemunho pessoal desse seu esforço e desse seu empenhamento que tem tido no combate a esta luta. E o esforço no controle desta pandemia, particularmente na área metropolitana de Lisboa, tem de ser um esforço coletivo. E por isso tem sido evidente, ainda com algumas falhas, é óbvio, nada é perfeito, mas tem sido evidente a articulação entre todos os agentes que estão no terreno. A criação do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão do Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo é um bom exemplo disso mesmo. Veio, por um lado, permitir uma maior proximidade com os autarcas, envolvendo-os de uma forma mais ativa, bem como todos os agentes que estão no terreno, permitindo desta forma localizar com grande rigor a dimensão do problema que estamos a viver. Andou bem o Governo, pois só assim é possível adotar uma estratégia que combine, por um lado, medidas transversais de reforço das restrições de algumas atividades, com um trabalho localizado e focado do ponto de vista da saúde pública. Conseguiu-se assim uma maior articulação entre os municípios e as autoridades de saúde, permitindo encurtar os prazos de notificação dos resultados laboratoriais, encurtar os prazos de realização dos inquéritos epidemiológicos e reforçar significativamente as visitas de vigilância para assegurar o cumprimento dos confinamentos obrigatórios. Conseguiu-se igualmente agilizar a articulação entre todas as entidades, otimizando-se recursos, nomeadamente na saúde, segurança social e câmaras municipais, e conseguiu-se igualmente uniformizar a recolha de informação de forma mais rápida e, acima de tudo, uma informação georreferenciada. Mas, Sr. Secretário de Estado, algumas questões que gostaria de colocar para cumprir os 8 minutos. O porquê da escolha das 19 freguesias e quem é que teve essa opção da escolha das 19 freguesias? O que me foi dito por algumas pessoas é que foram os presidentes de Câmara que escolheram essas 19 freguesias, porque temos concelhos que optaram na totalidade das suas freguesias e houve outros concelhos que não optaram pela totalidade desses concelhos. E para cumprir os 8 minutos, obrigado. para uma segunda ronda. Obrigado.